Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso humilde podcast Tudo é Possível. Eu, Karim Feres, meu parceiro Fábio Wood, toda semana com convidados interessantíssimos e diferentes. E antes de eu apresentar o convidado de hoje, vou pedir para você se inscrever no canal, se é que você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, divulgue para outras pessoas, fala, se inscreve no canal desse cara que recebe um monte de gente muito legal. E aí as pessoas vão se inscrevendo. Se você quiser também, aciona o sininho. Aí toda semana que entrar um episódio novo, você recebe um aviso falando disso. Mas enfim, hoje vamos receber um cara muito eclético, um artista. Bem-vindo, Gilberto Vansan. Muito obrigado. Muito obrigado. Me sinto bem aqui, com todo esse entusiasmo que bom. Você tem. Talvez eu seja assim de um caráter um pouco mais recolhido por causa até do meu ofício. Não tem problema, eu falo por nós dois aí. Pela sua descontração, estamos aí. Boa, Gilberto, eu que agradeço a sua disponibilidade, estou muito contente de você estar aqui. O Gilberto, você é filósofo, quer dizer, você fez filosofia, pedagogia, artes visuais, hoje você é retratista, desenhista, trafega, pintor, restaurador. Sim. Trabalha nas artes visuais. Me explica isso exatamente. Não só visuais, como escultura. Escultura, pintura. Me fala mais do seu trabalho atual. Eu tive uma formação acadêmica, né, escolar, na faculdade. Na faculdade na FAP. Na FAP. Mas você fez qual a primeira? Aí é uma história que... Essa atividade com as artes, eu comecei de forma tardia. Eu já comecei com 28, 29 anos. Porque até essa idade eu fui seminarista. Sério? Sério, E aí eu entrei com 12 anos no seminário e pretendia mesmo ser padre. Então era para você ser padre? Era para eu ser padre. Seus pais queriam ou você que quis? Não, eu que quis. É mesmo? Como é que foi isso? Bom, desde criança eu sou do interior do Paraná, né? E a gente, como criança, você sempre tá ligado à igreja, né? A maior parte das atividades da cidade. Você era coroinha. Cheguei a ser coroinha, anjinho, essas coisas todas. E tive a vida, assim, a infância sempre ligada à igreja. E eu tinha um gosto de ver tudo aquilo, assim, um entusiasmo de ver as atividades da igreja e tal. E eu, depois de uma certa idade, assim, uns 9, 10 anos, eu comecei a me ver. Depois de uma certa idade, 9, 10 anos. Antes era só aquela coisa de ir junto, né? Mas aí eu comecei a me ver assim, nossa, e se eu tivesse lá levantando o cálice, fazendo tudo aquele cerimonial, né? Que interessante. E aí isso foi assim, amadurecendo. Olha que coisa. E aí eu vim morar em Campinas, aqui no interior. Sim. E por coincidência, ou por uma sincronicidade, sim, eu fui estudar num colégio que era de padres, que era dirigido por padres, os padres salesianos. Salesianos? Os salesianos. E aí, ali, em contato com os padres, com os jogos, com a religiosidade, com as cerimônias da igreja, também essa coisa reacendeu. E eu me convidaram para fazer um estágio, né? Fazer uma tentativa, se era algo que eu gostava. O estágio é o seminário? Como é que é? O estágio é assim, você está convidado a passar 15 dias interno, num sistema interno, onde você vai ter uma experiência de como funcionaria se você passasse o ano inteiro estudando, rezando, trabalhando. Havia esportes também, né? Todas as atividades que são necessárias para uma educação infantil, vamos dizer. Que legal. Assim, também, né? Você tinha o quê? 10, 11 anos? Eu tinha 12 para 13 anos. Você tinha 12 para 13 já. Tanto que eu fiz 13 anos no estágio. No estágio? Nos 15 dias? Nos 15 dias, Caramba! E aí, 15 de janeiro. Teve parabéns? Como que rola isso? Juntaram todo mundo que fazia parabéns naquele mês e cantaram parabéns. Os padres, eles, de modo geral, comemoram os aniversários? Comemoram. Aniversário de padre. Já viu, Zé? Bruno, já viu? Não, comemoro, sim. Inclusive, essa congregação dos salesianos, as festividades e as comemorações são algo muito importante, assim, por causa da alegria, da jovialidade. É uma congregação cujo carisma é trabalhar com a juventude. Ah, que legal. Então, né, a juventude tem que ser festiva, tem que ser alegre, tem que ser comemorativa, tem que celebrar. Que legal. Então, todas as festas religiosas do ano são comemoradas
E essas outras também, das pessoas, de eventos, todas são muito bem marcadas, né? Então, essa alegria me despertou e eu não tive dúvida. Depois do estágio, eu poderia decidir, né? E eu escolhi ir. Fui, naquela época era o colegial, né? Aliás, era o ginásio, desculpa. Ginásio. Era o ginásio, colegial, faculdade. Você fez tudo lá? Tudo dentro do seminário. Dos 13 até os... Aos 26, É mesmo? 26 Caramba, anos. ficou 14 anos. Faltavam 3 anos para eu ser padre. Aí é justamente um período meio crítico, assim, né? Esse da teologia, eu já estava fazendo teologia. Você começa a estudar em mais profundidade a história da igreja e tudo aquilo, todo aquele arcabouço, vamos dizer, intelectual que você vai precisar para ser um religioso sabido, vamos dizer assim, claro, né? preparado, né? Do que eu vou falar de Deus, né? Eu vou falar da transcendência e da vida humana, como a vida pode ser assim, encetada ou vivida em relação à transcendência, ao que vem depois da morte, né? Então, é aquela coisa assim, no catolicismo, nós vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou, Sim, né? sim. Então, é a história da vida eterna, né? Essa vida é passageira, né? É um momento preparatório para a vida maior, que é a vida depois da morte, né? Mas o que aconteceu que você... Olha, foi uma... Perdeu a conexão, né? Mas foi o que uma... foi? Ali, quando eu falei momento crítico, realmente foi, porque não é fácil, né? Assim, à primeira vista não foi fácil tomar uma decisão de sair, deixar aquilo que era que eu almejava como vocação. Que você ficou mais 10 anos, né? 14 anos. E pensar como que seria fora, né? Mas eu sabia que eu não poderia continuar com as dúvidas que eu tinha. Então, foi uma série de dúvidas. Olha, que coisa legal. Geralmente, as pessoas fazem um certo mistério em torno disso, assim, porque geralmente se pensa que alguém sai desse caminho por causa de uma mulher. Uma mulher, né? Tá vendo? Você né? falou antes, né? Por causa de uma paixão, alguma coisa, assim, repentina, vamos dizer, né? Mas no caso, se houve mulher, foi assim, eu não tinha vivência, assim, com relação à figura feminina, vamos dizer, né? E então eu tinha uma insegurança de como me comportar, assim, com tranquilidade diante de uma mulher. Então, né? Isso também, eu confesso... Também teve isso. Eu confesso tranquilamente isso, porque aconteceu, né? Eu me senti inseguro. Então... E as mulheres, de certo modo, elas têm, assim, como... A palavra fetiche é um pouco carimbada, assim, mas... Uma fixação. Elas têm uma fixação, vamos dizer assim, por determinadas profissões, né? Bombeiro, militar, padre. E o religioso também é uma figura, assim, meio inalcançável, né? Verdade. Então, havia isso, havia, assim, um assédio das mulheres, não assédio como a gente entende, assim, mas umas investidas, né? Que a gente percebia. Tinha as mulheres... Mais light ou... Algumas eram... Algumas não eram tão light. Até mais contundentes, assim, né? Tanto que eu tive colegas que saíram também por causa de relacionamentos, Saíram encetando relacionamentos. Quer dizer, uma coisa que dentro da igreja já é uma coisa, assim, compreendida, né? Acontece porque... São homens, né? São todos... Não, e ainda mais no seu caso, assim, como você, que começa criança, né? Sim, não se prepara. Isso, você chegou ao ponto. Eu tinha essa insegurança porque eu não tinha essa vivência, né? Não tinha nenhuma vivência, assim. A gente até, de certo modo, era resguardado de ter contato com o elemento feminino, até para preservar a vocação, né? O que é um risco, né? Na verdade, talvez fosse... faca de dois gumes, né? Atualmente, as congregações já compreenderam bastante isso. Isso está mais livre, assim, está mais solto. Tem uma compreensão de que as coisas têm que ser mais ponderadas. Mais naturais. Mais naturais. E também se sabia que na minha época, assim, né? Eu sou dos anos 70, 80, essa contenção fazia um certo sentido, né?
Por exemplo, eu ficava o tempo todo interno, né? Distante da família. Então, de certo modo, foi isso que me deu essa insegurança e nesse momento me causou essa dúvida. Como que eu vou me comportar lá na frente diante de uma mulher, por exemplo, né? Mas esse foi o ponto principal. Não foi. Não foi. Não, um outro que foi bastante assim, forte foi que eu não tinha tido muita vivência com a minha família. Eu tinha saudade no seminário inicialmente, depois foi amenizando, etc. Mas eu não tive uma vivência com a minha família e minha família também não era assim de grandes posses. Meu pai e a minha mãe trabalhavam assim o tempo todo para nos dar sustento, né? Nós éramos em 5 e na minha casa ficaram lá meus 4 irmãos. Eu tenho 3 irmãs e tinha um irmão. E eu perdi esse irmão numa situação bem trágica, assim. Ele morreu vítima do crime, ele se perdeu com droga, com crime e tal. E isso pesou muito para mim. Porque... Enquanto você estava no seminário? Isso aconteceu enquanto você estava no seminário? Enquanto eu estava no seminário. Eu cresci junto com ele até os 12, 13 anos. A gente era muito colega, amigo, assim, né? Irmão mesmo, de fazer tudo junto, né? Até as traquinagens, né? E isso pesou muito para mim, ficou muito marcado, porque na ocasião que ele faleceu, eu estava em Campinas, passando férias lá, e foi em fevereiro. Então, eu não presenciei porque eu estava no colégio, eu estava na casa religiosa, né? E ele faleceu na periferia, assassinado. Então, isso me marcou muito. Uma vez, ainda que a congregação que eu trabalho, que eu ia abraçar, vamos dizer assim, que eu estava abraçando, o carisma dela é lidar com a juventude pobre e abandonada. Olha, que loucura. Com a juventude carente, vamos dizer assim. E então eu ficava pensando como que eu vou lidar com isso, sendo que eu mesmo, na minha família, eu não consegui ter assim, algum respaldo, alguma coisa que pudesse ajudá-lo, né? Eu fiquei o tempo todo longe. Então isso me pesou bastante também. Foram essas as dúvidas que você fala, né? E a outra era uma falta de vivência no mundo. Tinha essa com relação à mulher, com a minha família, e uma inexperiência do mundo. Pra você ter uma ideia, Karim, eu não sabia o preço de uma pasta de dente. Que você vivia lá no seminário, viveu lá 10 Então, minha família, até os 18 anos, minha família me provinha. Depois, como eu me tornei religioso, a congregação me dava, né? Então, eu tô falando de um exemplo, assim, mas eram várias outras coisas, assim. Então, eu ficava pensando, puxa, daqui a pouco eu vou ter que fazer um sermão e na minha frente pode estar um homem que acorda às 4 da manhã, pega 2, 3 conduções para chegar no trabalho, sofre lá com o patrão que o oprime. Como que eu vou falar para ele, dar uma mensagem assim, pô, você tem que se reerguer, você tem que ser animado, a fé é isso, etc. Até às vezes, né, havia uns casos que a gente já começava a tomar conhecimento de problemas familiares, assim, conjugais, com os quais um sacerdote vai ter que lidar, né? Alguém vem na confissão para mim, daqui 3 anos alguém vem numa confissão para mim, por exemplo, uma mulher falando de uma situação de traição, de desrespeito, de ofensa, ou de briga na família, ou de espancamento. Como é que eu vou lidar com isso? Olha, que genial, né? Então, isso me inquietou bastante. Esse foi um aspecto bastante forte. Você me parece um cara muito humilde, né? Para ter essa reflexão, né? Porque muita gente, em diversas carreiras, né? Não assume isso pra si mesmo, toca adiante e fala, eu vejo, eu dou um jeito, eu converso com um profissional mais velho, eu dou um jeito. Não sei. Eu acho que é um pouco, eu sou capricorniano, né? E o capricorniano tem essa coisa rígida, assim, rigorosa, de saber das coisas, de ser responsável, de fazer e arcar com as consequências. E uma humildade também, né? De falar, que eu vou ajudar se eu não tenho experiência de vida? Como que eu vou poder ajudar o cara que pega a condução, ou a mulher traída, ou o homem traído, enfim. Aí você imagina tudo. Claro, todo tipo, né? Na mão eu comecei a ver que na mão ali, que seja um diálogo rápido ou uma orientação espiritual, o religioso, o padre, ele é um psicólogo do pobre, vamos dizer assim, de quem não tem e na confissão consegue lidar com isso, né?
A confissão realmente, atualmente bastante em desuso, mas ela até tomou outro viés, assim, até de aconselhamento, mais do que uma confissão de pecado, né? Mas é ali que a pessoa se sente mais leve. Ela conta como se estivesse contando para Deus, ela acredita, né? Porque o sacerdote, a palavra quer dizer exatamente isso, né? Eu sou um intermediário entre o humano e Deus, né? É o mediador, né? Então a pessoa vem com toda essa devoção, e as pessoas são assim. As pessoas de fé, elas praticamente, o sacerdote é alguém assim que elas jogam a vida delas, né? Verdade. Então eu ficava pensando, como que eu vou lidar com isso? Que legal. Então, assim, claro que a humildade de reconhecer que a sua incompetência, vamos dizer assim, não, né? Não chega a incompetência, mas a inexperiência, inexperiência, né? No meu caso, a inexperiência, Você não se achou experiente o suficiente para... Tanto que eu sou consciente que eu saí para voltar. Eu saí para fazer toda essa história e voltar. Mas você voltou? Aí eu voltei, eu saí e eu pensei, bom, eu vou sair e eu preciso fazer alguma coisa que também eu crie um contraponto forte para saber se realmente é isso que eu quero. E aí? E eu tinha essa paixão desde criança pelo desenho. E falei, bom, vou até pedir para os padres no período que eu tô saindo, porque eu não tinha grana, né? Eu tava saindo para ganhar a vida fora, começar a vida fora. Então eu pedi um respaldo para eles de fazer um curso, começar um curso de desenho para ver também se era isso que me apaixonava, né? E eles entenderam isso, a direção entendeu isso e me pagou um curso na Escola Pan-Americana. Foi o primeiro confronto que eu tive com desenho foi na Escola Pan-Americana, que é uma escola técnica famosa, tradicional. E também foi a sua volta para o mundo, vamos dizer assim, para o mundo externo. Foi o meu primeiro contato, assim, foi um contato, vamos dizer assim, do fazer algo do mundo no mundo, né? Porque isso, dentro do seminário, de certo modo, era algo que era considerado um diletantismo, não era algo que a gente exercia como atividade, assim, que depois pudesse desempenhar alguma função, né? Até depois aconteceu de algum ou outro se tornar desenhista, fazer coisas dentro da pastoral religiosa, etc, né? Mas, por enquanto, eu ainda não tinha esse respaldo para pensar que isso pudesse acontecer, né? E o desenho também foi dizer assim, um modo, assim, um critério, vamos dizer, um feedback que eu tive de pensar que, puxa, eu posso ficar no mundo, porque eu comecei a fazer as coisas e começou a dar certo. Começou a dar certo e eu comecei a ficar feliz com os resultados que eu tinha com relação ao desenho. Mas como? Que você começou a fazer? Por exemplo, na Escola Pan-Americana, no primeiro semestre de desenho básico ali, eu desenhava muito mal, assim, muito ruim. Quer dizer, hoje ainda tô aí numa trajetória, né? Duvido. Mas era assim, bem iniciante mesmo. Você imagina que hoje tem criança de 14, 15, 16 anos já fazendo horrores, né? E eu já tinha 26, 27 anos, né? E aí, mas só que eu, por causa da paixão e dessa responsabilidade, eu já tinha feito pedagogia e filosofia. Então, eu já tinha um conhecimento que normalmente um adolescente não tem, né? Verdade. Eu já tinha essa tarimba pedagógica, inclusive, eu usei isso em favor do desenho. Então, eu sabia, assim, didaticamente o que eu deveria fazer. Então, em 6 meses eu estava desenhando bastante bem. Bastante bem. Que legal. E aí eu vi um concurso de retrato ali no primeiro semestre para a turma do desenho básico. E eu fui o vencedor do concurso. Eu lembro que eu desenhei o Carlos Drummond, que tinha falecido recentemente, fazia 1 mês e pouco. E aí quem julgou entendeu também que era algo do momento, assim, interessante, né? E, aliás, ficou um belo retrato, realmente. E eu era apaixonado pelo Drummond também, então já ajudou bastante. Então isso e outras coisas. No semestre seguinte, devido a esse empenho, por exemplo, o meu professor me falou, olha, você tem um traquejo que eu quero que você seja meu assistente. Olha, que legal! Lá na pintura, num curso que ele dava no sábado. Ele dava desenho e dava... Não, mas o mesmo do retrato? O mesmo que fez o concurso do retrato? Isso foi dentro da Escola Pan-Americana.
Mas esse professor dava aula de desenho. E ele em outros lugares? No curso que eu fazia na Angélica, na Avenida Angélica. E ele dava aula no sábado de pintura. Ele dava desenho e pintura. Na Conselheiro Brotero, era uma outra unidade. Outra unidade. Outra unidade. Ele falou, eu gostaria que você fosse meu assistente lá, porque eu vejo que você tem uma orientação, assim, sabe, dar umas dicas e tal. Mas era tudo resultado da pedagogia, claro, né? da didática, do jeito de conversar, de orientar, sabe, da repetição, da tentativa, que normalmente as pessoas quando chegam, assim, inicialmente elas não têm essa disposição de refazer, né? E a arte tem muito disso, claro, refazer, às vezes desfazer para refazer, né? Então, e aí, olha o que aconteceu. Eu fiquei assistente dele e no terceiro ano, eu nem fiz o terceiro ano. Ele falou, eu vou te orientar pro diretor e eu quero que você assuma a pintura. Olha, que legal! Porque eu também desenhava e pintava dia e noite. Né? Olha, que legal! E aí sendo assistente dele, eu tomei, assim, eu repetia muitos exercícios que eu tinha que estar lá orientando, ajudando. E eu peguei um traquejo que ele falou, não, você poderia dar aula aqui Olha, que legal! Dar aula de pintura coisa, no meu né? lugar. E eu tô querendo sair. Agora? Ele, o professor. Ele na época, tô querendo sair. Eu pensei comigo, nossa, você tá lá todos esses anos. Eu tô querendo sair e eu vou passar para você. Preciso deixar alguém aqui, vai ser você. Que legal. Eu já tinha 28 anos. Ele saiu? Saiu e eu fiquei dando aula no sábado. Ou seja, então, a sua vocação não era eu ainda continuava em dúvida. Mas, como eu estava dizendo... Isso reforçou muito que era comecei a ver que eu funcionava ali também. E isso tudo foi... Bom, eu acho que eu vou ficar nisso, né? Aí eu fui deixando, aos poucos, a ideia de voltar foi arrefecendo e eu apostei na carreira artística, então... Que legal. E depois daí, aí você ficou dando aula há anos e aí começou a fazer retrato? Fiquei 3 anos ali na Escola Pan-Americana, mas com a inquietação de que ali não era suficiente o que eu tinha. Um curso técnico, assim, não era suficiente, né? Aí eu comecei a almejar fazer a faculdade, para ter mais conhecimento. Inclusive, eu não tinha conhecimento da arte contemporânea, da arte abstrata. Era mais, meu desenho era mais figurativo, realista e tal. E eu senti necessidade de aprofundar isso, e aí fui prestar o vestibular de novo para fazer a faculdade. Aí fez? Fiz. Fui fazer na FAAP. Aí, que legal. Aí fiquei ali. Minha formação na FAAP foi bastante conturbada, porque eu já tinha, no meio dos outros colegas que estavam começando, né, com 18, eu tinha colega de 17 anos na turma, né? Que tava naquele ano ia fazer 18, né? Precoces, legal. Né? Mas eu já tinha, assim, tava com 29 anos já. Então, eu escolhia as disciplinas que eu queria fazer, trancava umas, trancava outras. Então, o que era para fazer em 3 anos, eu fiz em 5 anos, estrategicamente. Olha que legal. Né? Ainda mais que eu tinha que trabalhar também para bancar a faculdade, né? E você trabalhava onde? Às vezes eu interrompia e nesse período eu comecei também a fazer restauro. Você começou a fazer Foi aí que eu comecei a fazer restauro. Interessante. Eu fui trabalhar como assistente de um restaurador em Santo André. Até foi uma coincidência esse trabalho com esse restaurador, porque olha que interessante essa coisa, né? Que foi me fazendo ver que as coisas tinham uma sincronicidade com a arte, né? Havia uma freira que tinha sido aluna do Portinari. Olha, que legal. Ela já era velhinha, irmã Edmeia Barreto. Até hoje me lembro do nome dela. Como era o nome dela? Edmeia Barreto. Edmeia Barreto. Um doce, uma irmãzinha velhinha, mas ela, por ter, assim, pendores artísticos dentro da congregação, né? Ela era freira. Ela era de Batatais, que é a cidade do Portinari. E por umas coincidências, ela conhecia a família, a casa, etc e tal, e ele ofereceu umas aulas para ela. Olha que coisa. Ela foi aluna do Portinari. Enquanto freira já? Como freira. Como freira. Ia lá no ateliê dele, dava instruções para ela, ensinava, etc. E ela me passou
Então, de forma até indireta, eu poderia dizer que eu fui um aluno do Portinari, porque eu toquei numa pessoa que foi diretamente... Onde você conheceu? Em Santo André. Ela era de Santo André. E eu ia até lá, daqui de São Paulo até lá, para fazer... Não, mas como que você conheceu ela? Como você soube da história? Porque era a mesma congregação salesiana. Era mesmo. E ela sabia que eu tinha saído, que eu tinha vontade artística, etc. E ela me chamou. Olha que legal. Às vezes eu até imagino com uma intenção de me seduzir para voltar. Talvez, né? Falar, eu também faço isso, mas eu tô na congregação. Sim, mas muito generosa, não era algo assim, assintoso, rigoroso, não. Ela falou, vamos, quem sabe, né? E aí ela me levou um dia para visitar uma igreja que estava sendo restaurada e solicitou ali se eu podia aprender, etc. E o pintor estava precisando de um assistente mesmo. Então, aí eu aprendi com ele algumas coisas. Olha que legal. E a igreja que eu comecei a restaurar em São Paulo, depois de 1 ano e pouco de vivência com ele, era do mesmo artista que tinha feito a pintura em Santo André, que é um grupo, eram 2 irmãos chamados Bastilha, Irmãos Bastilha. Então, aí eu... Não foram aqueles que caíram, né? Não. Da Bastilha. Não, é Irmãos Bastiglia. Não é da Bastilha. Piadinha meio... A pessoa tem que prestar mas é o nome, né? É o nome, é Bastilha. O nome é com... E aí, então, ali eu aprendi o ofício com desses pintores, eles já tinham falecido já. E entendendo como ele fazia, etc., eu peguei uma igreja lá no Santa Terezinha para fazer algumas pinturas lá. Eu combinei com o padre, era dos salesianos essa igreja mesmo, e de certo modo eles me deram uma acolhida, assim, né? É um serviço dentro da própria congregação, né? Mas eu não tinha ligação, morava já fora, já tinha saído, sem ligação mais religiosa. Aí eu fui ficando no mundo mesmo, comecei a faculdade... E tinha essas igrejas que eu ia restaurando e ganhava, podia me sustentar com isso. Entendi. E também tinha encomendas de pintura já, né? Encomenda de retratos. Retratos. E pinturas mesmo, assim. Fiz bastante paisagem, natureza morta. Essa pintura figurativa tinha um bom mercado. Mesmo? Antigamente tinha. Hoje o gosto mudou bastante. Né? Esse é um setor... Mas, assim, as gerações recentes preferem mais arte contemporânea. Abstrata ou conceitual. Então, o gosto mudou bastante. Quando eu perguntei para você que lembrança você se proporia a trazer ao podcast, você falou uma frase que meu pai também falava, 2 palavras em latim. Memento mori. Não, memento. Olha que burro. Não é. Seu pai falava memento mori. E que interessante, você me falou me contou que seu pai era pintor. Exatamente. Ele tinha sido professor de latim, mas enfim. Então. Eu estudei no seminário, estudei latim. Claro, exatamente. O memento mori era a lembrança da fugalidade da vida. Fugacidade. Que hoje eu tô ruim, hein? Não, você tá bom. Mas tô ruim, faz sentido. Memento mori. Lembre-se... Da morte. Da morte, Lembre-se da morte. Lembre-se que você vai morrer, né? Essa ideia é até interessante, porque ela era na missa, tem um momento lá, durante o cerimonial... que é feita uma lembrança dos mortos, né? Tem aqueles que são até lembrados ali, no momento mesmo, por exemplo, as pessoas gostam, ou é um hábito, né? Em missa de 7º dia, de 30º dia, a pessoa ir lá pagar uma missa para ser celebrada pelo ente querido que se foi, né? Então é nesse momento que se lê os nomes... que se fala, inclusive, de falecidos, inclusive, da igreja, né? Então, mas, além desse momento que existe na missa, na arte, tem o tema da natureza morta, contempla muito isso. Porque a natureza morta nasceu no 1600, 1700, e foi, assim, Até então, as pinturas eram de cenas de guerra, religiosas,
de batalhas ou, assim, de palácios, eram pinturas da mitologia, grandes pinturas históricas, né? Esses eram os grandes temas da pintura, né? E ali começou um interesse de pintar objetos e coisas um pouco influenciado pelo protestantismo, que não tem ligação com a imagem religiosa, né? Sim. Com a imagem de Nossa Senhora, de Jesus, sim, ou cenas bíblicas, né? Eles são mais... Então, o motivo que eles tinham para ter decoração na própria casa eram as coisas que eles tinham, que eram as comidas, os tecidos, as joias, a prataria, né? Esses bens. E eles queriam ver isso retratado, porque também tinha a ver com o progresso da burguesia, vamos dizer assim, né? O acúmulo de riquezas, né? Então, eles contratavam os pintores para pintar essas cenas. Só que também eles sabiam que os bens materiais são passageiros e a morte é iminente, é uma certeza. Então, eles sabiam e pediam para que se colocasse também essa lembrança dentro, junto com esses objetos. Então, até tem umas pinturas assim que são mais... até meio parecendo mórbidas, assim, né? Então, geralmente aparece o crânio, uma fruta podre, um animal morto. Um animal morto, uma caneca que está na beiradinha para cair, um cálice também, né? O vidro que está quase para se quebrar. Então, essa situação de risco, de perigo, representava para eles esse memento mori. Olha aqui, né? Através da natureza morta. Genial. Então, quando você me pediu alguma coisa que fosse assim, forte, eu pensei nisso, né? A vida é linda, a vida é bela. A gente tá aqui falando de que a gente pode muito, pode... Tudo que você imaginar, você não pode prever o que vai acontecer, né? A gente vai morrer, é certeza. Isso é certeza. A grande certeza. Essa é a grande certeza. Mas vamos aproveitar da melhor forma possível, né? E fazendo bem, né? Seguindo os propósitos, como o desenho. E qual foi olhando para trás, assim, você diria, eu achava isso impossível e eu atingi na sua vida? O que você... Então, eu até coloquei a minha ida à Europa, né? Que foi uma... Com que idade foi? Eu já tinha 35, 36 já. Legal. Não, desculpa, 38. Eu tava na FAAP ainda. Então, quando eu tava falando do tempo que eu passei na FAAP, eu era extremamente dedicado, assim, à faculdade, né? Aos trabalhos. O professor pedia um trabalho, eu fazia 3. Pedia 3, eu fazia 5. Legal. Então, porque aquilo era meu guia, né? O desenho passou a ser o meu guia, né? Então, eu fui acumulando, assim, vamos dizer, prêmios, reconhecimento, etc. E no final, quase no final da faculdade, a FAAP fez um convênio com um ateliê na cidade de Paris. Num lugar que recebe artistas, estava recebendo artistas de todo mundo, chamado Cité des Arts, Cidade das Artes. É um condomínio, tem uns 3 prédios assim, e aí ela tinha alugado lá, por 20 anos, um estúdio, que é uma coisa pequena assim, mas dá para alguém pesquisar, tinha a cama, o banheiro, etc, um estúdio e uma pequena cozinha, né? Era isso. E aí foi feito um concurso na FAAP para aspirar esse prêmio, né? Eu não tinha nenhuma esperança, assim, de que fosse conseguir nem nada, mas eu tinha uma pesquisa... Aliás, tinha que ser uma pesquisa a ser desenvolvida na cidade de Paris. E eu já estava vindo com uma produção de uma pintura ligada aos palácios, às igrejas, havia muito dourado, uma pintura ornamental... Legal. Que praticamente Paris é assim, é um berço disso, do rococó, dos palácios, do ouro, etc, né? E isso já vinha disso por causa da restauração. Isso, exatamente. Então, você ganhou. Aí eu tô curioso, novela. Ganhou! Aí o meu trabalho foi... Mas eu fui o segundo aí. Antes de mim foi um colega, e aí foi feito esse concurso, e aí eu fui o escolhido. Sim, mas você... Não, sim, o outro tinha ido, não é que... Já tinha ido antes, já. Sim. Mas você foi, que legal. Nesse ano eu fiquei 6 meses, voltei.
Tinha direito a 6 meses? 6 meses. Há 1 ano. Eu ganhei uma estadia de 1 ano. Que legal. Mas aí uma outra professora precisou ir, porque estava com uma exposição lá, e eu voltei, ela foi. Uma professora da FAAP. Sim. Mesmo. Aí ela foi, e aí eu tive a chance de retornar. Que genial, né? Que genial, né? No final, deu 1 ano de presença. Que antigamente, no academicismo, no século XIX, no Brasil, era um dos maiores prêmios para artista, era uma estadia na Europa, né? Sim. Ou na Itália, ou na França. Geralmente na França, né? Então foi uma coisa, assim, extraordinária, vamos dizer, devido também à origem que eu tive, né? Eu nasci lá no norte do Paraná, numa cidadezinha que ficou quase se acabou por causa de uma geada que matou todo o café. A minha família saiu de lá por causa disso. Quer dizer, eu vim caindo aqui por São Paulo e, de repente, eu tô lá em Paris, na frente da Notre Dame, assim, sem saber. Com passagem com tudo aquilo que eu estudava no livro, né? De repente, eu tô lá vendo ao vivo, que né? legal. Então, pra mim, isso foi... E milhares de pintores e desenhistas em cada esquina. Né? Infinito. Que legal, que legal. Você tropeça nas coisas, né? Que legal, Gilberto. Eu sei que você tem um presente pra mim, daqui a pouco eu vou querer ver o presente que você tá fazendo aí pra mim. Eu vou te dar aqui, você vai ganhar 2 bottoms aqui do nosso podcast, humilde podcast Tudo é Possível. Vai ganhar também um presente que o nosso amigo Fábio Wood, que não está aqui fazendo nossas intervenções, mas está ali o presente dele. Olha aqui que legal. Legal, interessante demais, né? Você vai depois receber isso aí. Você vai receber. Certo. E eu queria agora que você... Você quer me dar o presente agora ou daqui a pouco? Eu queria que você vai ter que dar um conselho aqui. Vai ter, não. Eu queria que você desse um conselho aqui para as pessoas sobre as possibilidades da vida e falar essas coisas. Você quer me dar o presente antes ou depois disso? Você que escolhe. Vamos. Eu quero saber como é que tá mostrar. Aí. Você quer... Eu quero ver. Com muita honra, né? Me sinto... Ele começou fora, ele começou um pouquinho fora, antes e foi terminando aí. Toque, algo que... O desenho é assim, né? Você poderia ficar desenhando 2 horas, voltar no dia seguinte, etc. Aqui a gente fez um desenho que eu gosto de fazer gestual, rápido, assim, que é um desenho da sensação que eu tenho diante da pessoa, sabe? O que ela tá me passando naquele momento. Então tem... E a gente não pega tudo também, não é aquele desenho fotográfico, perfeitinho, etc. Mas é um desenho que eu diria, assim, impressionista, né? Do momento, da luz do momento, tem umas incertezas... Algo que acontece aqui entre nós, na nossa relação. Você me passa coisas, eu te passo coisas também. Que legal. Então, é isso. Legal, né? Eu também não queria um desenho fotográfico. O desenho fotográfico a gente tira foto mesmo, né? Hoje em dia, você tira com o celular. Acho que tá... Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu dei uma olhadinha antes. O Gilberto chegou um pouquinho antes aqui. Chegou uns 10, 15 minutos antes. É um desenho que leva ficou esse tempo. Desenhando aí. Eu fiquei paradinho aqui, ele até falou que eu sou um bom modelo. Tô pensando, modelo. Eu faço pouca coisa na vida, né, Bruno? Eu acho que eu vou começar a fazer isso também. Nu eu não vou mostrar, senão as pessoas vão ficar extasiadas, não vão conseguir se concentrar direito. Mas foi isso, ele chegou 10, 15 minutos antes, eu fiquei paradinho aí, e ele começou esse desenho aí, e agora tá acabando. Mas genial isso que você falou, né? Na verdade, não é o fotográfico, é a energia. É a energia, a psicologia que tá rolando entre a gente. Que legal. Legal disso. Deixa eu ver. Olha que demais. Generoso, né? Generoso, porque... eu tô mais bonito, você me fez mais bonito e mais jovem. Mas é jovem, mas né? Genial, né? Lindo, né? Numa segunda etapa... Colocaria umas rugas, Não, então vamos ficar nessa etapa aqui. Fica aí. Tá bom, olha que lindo. Você foi assim. Eu fui assim, eu fui assim. Foi. É verdade. E a sua alma é assim. Coisa, e você capta isso assim. De uma forma, do mesmo jeito que o Woody capta dos nossos convidados aí. Sim. E agora eu gostaria, então, não sei se você quer acabando aí, mas para sua câmera agora que eu queria que você desse umas palavras de estímulo para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre você, quantas coisas fez, né? No seminário, estudou lá mais de 10 anos, filosofia, teologia. Depois foi lá, professor, aluno e professor já numa escola de arte, na escola pan-americana. Depois FAAP, na França. Muito bom, Gilberto.
Então, deixa os seus contatos aqui e dá os conselhos que você quiser, você achar que vale a pena para as pessoas que têm sobre as possibilidades da vida. Olha, o que eu pensei de mensagem para deixar para o público, assim, para o seu público e mais extensivamente para quem vê o programa e quem vai ver ainda, a gente está aqui num programa em que se diz que tudo é possível. Realmente, na vida, tudo é possível, né? Mas uma coisa que eu estava pensando no sentido de que você também pode tudo, pode bastante, né? Mas a gente não pode se deixar levar por essa ideia até que anda muito em voga, assim, de empoderamento, de que você arrasa, você faz tudo, né? Uma coisa assim que vem muito da autoajuda também. Não, a gente pode bastante, né? Mas você saber que precisa trabalhar, que precisa fazer, e não é nem fazer por merecer, porque também não é a vida não é uma questão de meritocracia, porque às vezes alguém pode trabalhar uma vida inteira e merecia muito mais e não acontece, não é assim. Não acredito que seja assim, pelo menos na minha vida não tem sido assim. Mas grandes surpresas podem acontecer enquanto você está vivo, está fazendo, está trabalhando. Aquela situação de lugar certo, a hora certa, com a pessoa certa, pode acontecer. O que eu gostaria de deixar assim, de mensagem seria isso. Muito legal. Faça, trabalhe, que a surpresa pode ocorrer Olha que a qualquer legal. momento. Fazer e trabalhar, sem dúvida. Então é isso aí, pessoal. Vamos terminar assim nesse light. E nós, né? Nós somos Karim Ferris, eu sou Karim Ferris, ele também é Karim Ferris, Fábio Wood, remotamente, Gilberto Vansan, esse é o Tudo é Possível. Nos sigam em todas as redes sociais, estamos também nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, outras. E é isso aí, pessoal. Bora ser feliz. Abraço. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Foi demais. Pessoal, obrigado, abraço, até. Valeu!